Olá, seja bem-vindo! Este é o podcast do Caleidoscópio, um projeto que vai mudar a sua experiência com o estudo bíblico. A estrutura literária do livro, parte 2. Além da estrutura literária do início e do fim do Apocalipse, que analisamos no estudo anterior, onde vimos a clara relação entre o prólogo e o epílogo do livro, é importante considerar também todo o texto que está contido entre o começo e o final. O bloco do texto que compreende Apocalipse capítulo 1, versículo 9 e vai até Apocalipse capítulo 22, versículo 5, é dividido nitidamente em 3 partes distintas. Cada bloco é relacionado aos 3 períodos da história, seguindo a perspectiva do próprio livro. O primeiro período fica em Apocalipse capítulo 1, versículo 9, até o capítulo 3, versículo 22. É a época em que João escreve Mensagens às 7 igrejas, onde o autor é contemporâneo da situação histórica na Ásia Menor. O segundo período nós podemos ver em Apocalipse capítulo 4 até o capítulo 11, que é a era cristã. Nessa parte temos o desenrolar da história, compreendendo o período desde o primeiro século até o fim dos tempos. E a terceira parte é Apocalipse, capítulo 12, versículo 1, até Apocalipse, capítulo 22, versículo 5, o fim dos tempos. Nessa parte está descrito o último desdobramento da história deste mundo, onde são descritos os eventos que antecedem a vinda de Cristo e o estabelecimento do reino de Deus. Talvez essa seja a definição estrutural mais importante que podemos fazer do Apocalipse, pois ela tem relação direta com 3 perspectivas do grande protagonista do livro. Cada parte deste bloco triplo inicia com uma visão extraordinária do próprio Jesus Cristo, onde ele atua de maneira distinta. Na primeira parte, então, temos a mensagem às 7 igrejas. Jesus Cristo como sumo sacerdote. A primeira grande visão do Apocalipse começa com a visão de Cristo glorificado, caminhando entre os 7 candeeiros como sumo sacerdote. Ele aparece aqui cumprindo a promessa feita em Levítico 26, versículo 12. Andarei entre vós e serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Cada uma das mensagens às 7 igrejas deixa claro que Cristo não só conhece os problemas e as dificuldades enfrentadas pelas igrejas, como também estará com elas em todos os momentos. As mensagens começam com a figura de Cristo, seguida por uma mensagem específica para cada igreja, e termina com um apelo para que seja ouvida a voz do Espírito Santo. Jesus é representado como a solução para os problemas e necessidades, tanto pessoais quanto coletivas. Apocalipse, capítulo 4 ao capítulo 11, representa a segunda divisão do livro. E lá nós vemos a abertura do livro selado e Cristo como soberano governante escatológico. Na segunda divisão do Apocalipse é descrita a visão de Cristo como sendo o rei prometido que viria na linhagem de Davi. Essa porção do livro reflete o período, a soberania e o domínio universal de Cristo sobre todo o mundo. Ele está sentado no trono do universo à direita do Pai e foi chamado para exercer sua autoridade plena no plano da salvação e no fim da história. Os capítulos que correspondem a esse bloco de texto são descritos como sendo a era cristã. A abertura dos 7 selos e as 7 trombetas sendo tocadas compreendem desde a ascensão de Cristo ao céu até o seu retorno à terra. Essa segunda seção do livro provê ao povo de Deus esperança em relação ao futuro, pois mesmo passando por dificuldades, sofrimento e perseguições, Jesus Cristo, como Senhor e Rei que tem o domínio sobre todo o universo, está no controle. Ele trará
a definitiva solução para o mal. Chegamos à terceira porção do livro, que fica de Apocalipse, capítulo 12, até o capítulo 22, versículo 5, onde temos o conteúdo do livro selado e Cristo como Miguel apocalíptico. A última das três principais divisões do livro do Apocalipse parece ser a revelação de uma parte do livro selado de Apocalipse 5. Essa última porção nos mostra o grande conflito entre Cristo e Satanás, no qual Cristo é retratado em seu último papel, Miguel, o guerreiro apocalíptico. Como comandante dos exércitos celestiais, Cristo é um vencedor constante. Ele derrotou Satanás através de todas as fases do seu ministério, por meio de sua morte na cruz, ressurreição e ascensão ao Pai, e durante todo o período da era cristã. Nesse último bloco da tripla estrutura, estão descritos os últimos eventos que levarão à conclusão da trama de proporções cósmicas e o estabelecimento definitivo do reino eterno de Deus. A descrição do tempo do fim tem o propósito de assegurar o final da história deste mundo. O medo do futuro pode nos levar a nos sentir ameaçados e assustados pelo grande conflito. Mas não devemos esquecer que Satanás e seus anjos já perderam a batalha. Cristo, nosso comandante, é vitorioso. Ao seu povo, ele dará o galardão da vida eterna, onde finalmente encontraremos o descanso. É significativo perceber que a representação de Cristo nas três divisões principais da estrutura dos escritos de João é o guia para a definição da teologia e interpretação das cenas contidas no livro. O último livro da Bíblia é verdadeiramente uma revelação de Jesus Cristo na íntegra. Vejam, eu venho em breve. Felizes aqueles que obedecem às palavras da profecia registrada nesse livro. Não deixe de se registrar no nosso blog para ser notificado sempre que houver um post novo. Faça seu registro no www.ocaleidoscopio.com.br. Siga também o nosso perfil no Instagram, @ocaleidoscopio_, e não deixe de compartilhar nosso conteúdo. Fique com Deus e até o próximo estudo!